E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em mais uma semana, segunda-feira, hoje dia 17/3, pronto para fazer aí mais um vídeo monstro de fechamento. Hoje eu vou passar vários insights aqui, inclusive trouxe umas colinhas aqui, ó, que prepara que hoje tem aula, hein? Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma das leis do Oliver, sobre inclusive esse movimento aqui do diário de hoje, as possibilidades, a movimentação bem forte ainda continuando, mesmo afastado. Alisson, como assim, né? Pô, como que não veio a venda hoje? Hoje a movimentação deu continuidade aí na sua alta, dólar também deu continuidade na baixa que ele já estava aí trazendo da semana passada. Então vamos mostrar todo esse cenário, trazer um pouquinho aí da teoria também para dentro dos gráficos. Vamos começar da seguinte maneira, né? A gente tinha visualizado na semana passada, sim, esses dois mega candles aqui, 49,50, que simplesmente anularam uma cacetada de pregão aqui para a esquerda. O preço veio caindo, cadenciado, encontrou essa região de liquidez de suporte comprador. O vendedor começou a diminuir a sua pressão, 3 barras aqui para tentar anular essa barra 45 e não foram o suficientes. Então a gente teve uma forte força compradora trazendo essa movimentação aqui, ó, muito grande para cima. Sexta-feira deu continuidade, realmente muita pressão compradora, afastou esse movimento. Só que o que é o mais importante para a gente quando a gente observa o que a gente vai operar? O ponto mais importante para a gente sempre vai ser o preço. O preço para a gente vai ser maior aqui do que qualquer outro indicador. Ah, porque ele está afastado das médias. Ah, porque ele está distorcido. Ah, porque ele está... Enfim, o preço pode estar o que ele quiser, mas ele está com força nesse movimento, nesse momento aqui, ó. A gente tem aqui, segundo a primeira lei do Oliver, nos diz o seguinte, é a lei de momentum. Lei de momentum, a gente, ó, deixa eu pegar minha colinha aqui para falar exatamente o que a gente tem, ó. Essa lei afirma que mercados em tendência, quando a gente tem bastante potência, bastante força, essa força ela tende a gerar a sua continuação. A não ser que a gente tenha mais de 3 barras, a gente pode desconsiderar. Mas quando a gente tem um forte movimento, uma forte força aqui instaurada dentro do gráfico, a lei de momento nos diz que a gente tem muito mais probabilidade estatística de continuação do que de virada de movimento. Então, essa lei aqui, ela dá apoio para esse movimento que o índice colocou, mesmo ele estando aqui, às vezes afastado ou distorcido. Quando a gente olha um time frame menor, a gente fala, pô, mas ele está muito longe da 20 do 60, ele está longe da 8 aqui do diário, ele deixou para trás, mas a força, ela pegou momentum. E esse momentum aqui é a primeira lei do Oliver que nos diz aqui, que se houver uma sequência de barras verdes em alta tendência de continuação é maior do que a probabilidade de virada desse movimento. Então, trades na ponta vendedora são trades de retorno, trades de pullback, trades de continuidade de movimento são justamente aqui na ponta compradora, aproveitando essa inércia desse movimento. O mercado ele pega essa inércia aqui compradora e ele tende a gerar essa continuidade. Trazendo um cenário aqui um pouco menor aqui para o micro, o que a gente pode perceber? Que o movimento ele pegou tanta potência que as correções estão sendo lateralmente. Preço abre bastante volatilidade já na quinta-feira, preço corrige de maneira lateralizada. A gente abre mais uma grande volatilidade na sexta-feira, preço corrige num formato de um canal ascendente, rompe para cima esse canal e está indo embora aqui, ó. Movimento simplesmente dando continuidade. Não teve quebra de estrutura, não teve nada que pudesse indicar uma possível correção de índice. Quando a gente enxerga, por exemplo, por um time frame maior, a gente observa com clareza que a força vendedora não está presente nesse momento. Os candles são muito maiores na ponta compradora. Então, isso daqui foi um ponto a ser observado pelos 60 minutos na nossa abertura do pregão de hoje. A gente teve aqui, ó, a gente fez o nosso morning call com esse pensamento. A gente teve a ignição do movimento comprador nessa região aqui, ó, uma barra sólida saindo do espaço comprimido, rompeu a 200 como se não existisse. O pullback que está sendo feito é só na média móvel curta, ó, média móvel de 8, e está dando sequência no movimento. Na sexta-feira, a gente deixou candles muito sólidos ainda na ponta compradora. Olha como esse movimento está com candles grandes e sólidos. Isso significa para mim que existe a possibilidade de colocar mais uma pernada de movimento. Enquanto houver essas barras sólidas, enquanto não houver
o início da fraqueza, da diminuição aqui ó, dos candles comprados, a gente tende a gerar a continuidade desse movimento. Então, candles grandes na ponta compradora, candles pequenos na ponta vendedora, não tinha nenhuma demonstração ainda de força vendedora nesse movimento. Então, eu abri aqui meu gráfico com o olho para compras ainda no dia de hoje. Mesmo distante, mesmo afastado, a sua tendência é válida até que houver uma reversão. Quando a gente diminui para o 15 minutos, olha a característica que ele deixou na sexta-feira. Um pullback muito cadenciado. Realmente aqui ó, demonstrando que não tinha vendedor nessa região. Olha só, o primeiro vendedor que teve um pouco maior, ele acabou sendo engolido no final da sexta-feira. E depois o vendedor só veio aqui ó, descansando. O comprador, na verdade, descansou e deixou o vendedor tomar um pouquinho conta, ó, mas nada demais. Quando a gente abre o preço aqui no mercado de hoje, a gente abre praticamente sem gap. Isso significa que a gente tende a gerar a continuidade desse movimento. Então, o que eu posso pegar aqui? Retração dessa última pernada aqui, para justamente entender onde que esse preço ele pode vir marcar fundo dentro desse movimento através das nossas retrações. Diminuindo um pouco mais o time frame, os 5 minutos aqui ele ainda estava desconforme as médias, mas o 15 estava me dando apoio. E se eu for para o 2 minutos, eu tenho a 200 aqui, que é no momento o meu nível de suporte. Quando eu pego a super tendência, olha só o que acontece com a 200. Ela utiliza do preço como suporte nessa região. Utiliza do preço como suporte nessa região, pancada para cima. E no final da sexta-feira a gente buscou a 200 mais uma vez e olha a pancada que ela está gerando aqui para cima desse movimento. É a super trend do 60, é a 8 aqui ó, do 60 empurrando esse preço para cima. Então, trazendo aqui para o 2 minutos, o que eu vou esperar? Eu vou esperar por gatilhos compradores. Ou se eu quiser de fato efetuar uma venda no pregão de hoje, eu precisaria esperar esse preço perder mínima, voltar a trocar a polaridade e aí sim eu teria aqui uma possível boa venda para ser executada. Caso contrário, não teriam vendas nesse cenário de abertura. Abertura aqui que eu digo, trade de Fab Four, trade de abertura aqui, cenário bem comprimido. E a gente tem o teste nessa retração de 76 e o preço deixa uma rejeição bem grande. Rejeição bem grande, candle do 2 minutos deixa aqui praticamente um poder das duplas, uma BT torpedo nessa barra número 2. Só que eu não comprei logo de cara essa barra 2 pelo tamanho do stop dela. Ela deixa um stop aqui ó, muito inviável para trabalhar pelo 2 minutos. São 370 pontos de stop. Haja aqui GR para suportar um tamanho de stop desse pelo 2 minutos. Então, esperei. Não abracei essa oportunidade aqui pelo tamanho do stop, mas já era um evento de potência aqui ó, do que eu estava esperando. Eu já estava querendo, olhando para esse evento de potência, muita potência compradora. E o presente, literalmente falando, no cenário aqui de um gift, veio nessa barra número 5. Essa barra número 5 deu a oportunidade de eu comprar mais barato a força da barra número 2 com um stop também muito mais barato. Dentro do que eu opero, essa barra número 5 é uma das melhores barras possíveis, ancorados pela 20 e pela 200, bastante potência dentro dessa barra e um stop tranquilo, 195 pontos aqui de stop dessa barra número 5. Aqui sim foi momento de abraçar essa compra. E já que eu estava identificando a possibilidade desse movimento aqui da sexta-feira ter sido somente um pullback, ó, preço aqui corrigindo no formato de canal, eu queria buscar como alvo inicial a máxima da sexta-feira. Foi a primeira região possível para uma saída parcial nessa máxima da sexta. Então, até a máxima da sexta do nosso ponto de compra, a gente tinha 380 pontos, com 200 pontos de stop, praticamente 2 para 1, até a máxima da sexta-feira. Depois, a gente poderia aqui vir buscar alvos de projeção do próprio dia aqui para cima, né? Primeiro, segundo alvo aqui foi justamente alvos que a gente buscou dessa movimentação. E eu também estava observando aqui a possibilidade desse movimento em V, aqui ó, dar alvos para cima, justamente pelo rompimento dessa máxima aqui. Então, rompimento dessa máxima já abriu esses alvos aqui ó, para cima. Junto com esses outros alvos aqui que eu estava pegando, a gente tinha também alvos mais macro, quando eu observo, por exemplo, os 60 minutos. Os 60 minutos nessa região de fundo, ele deixou aqui uma falha de mínima e armou o nosso fundo duplo, deixando aqui ó, esse formato de W para cima. Esse formato de W para cima, a gente abre alvos aqui desse movimento para cima. Então, a gente tinha confluência nessa primeira região de alvos aqui, próxima à região dos 131 mil pontos, 955. Em confluência, primeiro alvo do movimento menor, alvo de 100% desse fundo duplo. Passando dessa região, a gente tinha a possibilidade de vir atacar
é essa região aqui, ó, de máxima anterior. Era a nossa última região de resistência. Caso o preço passasse essa região de resistência, nós temos aqui o preço vindo de retorno para a média móvel de 200. Então, é um ponto aqui que a gente tem como alvo do índice nessa movimentação de alta. Ele tem a possibilidade de continuar esse movimento, efetuar esse rompimento e vir buscar direto a 200. Aí sim, aqui na 200 vai ser um bom ponto de venda. A gente vai estar chegando com várias barras sequenciais. Vamos ver se isso se sucede, né, na verdade, para ver se vai dar certo essa possível venda, exaustão de movimento aqui na 200. Se for, vai ser bem legal. Então, a princípio, para o micro, a gente estava observando essas possibilidades e confluências de alvo. Região de primeiro alvo, aqui no 955, e também vindo buscar região do fundo duplo. Bom, preço aqui ele caminha praticamente reto. Ele não faz o movimento de zigue-zague, né? Ele simplesmente vem em lock 5, efetua o rompimento dessa máxima, só que ele vem afastado. Deixa essa abertura entre 28, a distância da 8 para o preço, e essa barra 8 dos 5 minutos acaba sendo uma exaustão dessa pernada. Exaustão de pernada é diferente de exaustão de movimento, então a gente ainda tinha a possibilidade do preço só fazer pullback e dar a continuidade dessa movimentação. Era inclusive o que eu estava esperando. Pelo 2 minutos, após atingir essa região de alvos, a gente deixa também aqui essa barra 20, que é a barra de exaustão do movimento, e o preço acaba voltando, produzindo um pullback. Pullback sendo produzido, o que eu posso observar? Retração do movimento. Da mesma maneira que eu observei esse pullback aqui, ó, pullback realizado, eu vou observar essa pernada de alta com esse pullback sendo realizado aqui também. Então, preço, vamos pegar aqui, deletar, limpar o cenário por enquanto. Eu vou observar qual vai ser a reação dele nas retrações. Preço começa a aprofundar o movimento, ele perde a média de 20 de 8 do 2 minutos, então eu já posso aumentar, por exemplo, para os 5 minutos, entender a movimentação. E nos 5 minutos a gente vem testar a média móvel de 20, retração de 61. Média móvel de 20 continua aqui inclinada para cima, é o que favorece essa movimentação na continuidade. Pelos 5 minutos, pelo 15 minutos, também continua apoiado pela 20. Então, olha só, 5 e 15, dando sequência ainda no movimento altista, todas as médias alinhadas. Inclusive, ó, a barra 6 aqui do 15 minutos é uma barra de continuidade desse movimento. Pelo 2 minutos, o que eu posso fazer para conseguir visualizar um novo ponto de reentrada? Então, eu gosto de fazer isso, eu começo a observar o preço corrigindo, só que eu quero observar a mudança da característica do preço pelo time frame micro. Pelo time frame micro, a gente vem deixando topos e fundos descendentes, ó. Topão, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo. Opa, já tive a primeira falha de mínima. Primeira falha de mínima, agora eu quero que o preço renove máximas. Aqui ele renova máxima. Nesse momento eu quebro a estrutura desse pullback. A partir do momento em que eu deixo novas máximas aqui, ó, mínimas mais altas e renovo máximas, eu estou quebrando a estrutura baixista. Eu tirei todo mundo que estava tentando vender, tecnicamente falando, eu tirei nesse ponto aqui. E agora, o que eu espero? Eu espero um fundo ascendente ser formado. Então, fundo ascendente sendo formado após essa quebra de estrutura baixista é o que eu preciso para a sequência desse movimento. Fundo ascendente, eu posso usar também as retrações para conseguir me guiar esse movimento aqui, observar onde que eu estou corrigindo essa pernada de alta gerada, pullback no 61. Pullback no 61, a partir desse momento eu já tenho aqui a oportunidade compradora aparecendo. Barra 52, quem aí sabe da nossa metodologia é um candle GBR. Depois eu tenho aqui uma barra bull já de continuidade do movimento altista, né, de continuação. Depois desse momento, eu tenho aqui um VBS sendo acionado. Olha só como o movimento vai deixando as barras compradoras sólidas, as vendedoras mais cadenciadas, as compradoras sólidas e todo o gatilho que saio dessas médias comprimidas são momentum aqui para eu pegar a continuação desse movimento. Atinjo meu alvo inicial, que era justamente desse espelhamento do dia, aqui, fundo do dia de hoje com o topo da sexta-feira para cima. A confluência desses alvos aqui atinge essa primeira região, preço volta para um pullback, ancora mais uma vez nas médias e dá candle aqui, ó, de continuidade. Olha as BTzinhas, olha a NRB, tudo candle de continuidade. Depois eu tenho candle de rompimento, continuidade também, ó. Essa barra aqui, número 82, não, número 84, ela é uma barra de rompimento sólido. Eu posso também operar as leis do Oliver pelo micro.
momentum. Aqui eu estou pegando o momentum, estou abrindo esse momentum e o rompimento ele é confirmado pela segunda barra. Isso aqui é um rompimento com bastante potência. Então, pullback é oportunidade de compra mais uma vez. Aqui eu vou ter compra só em lock 3 agora pelo 2 minutos, né? Ó, mas é o quê? Cenário de continuidade. E o preço aqui abre bastante volatilidade, vem buscar aquela região de topo macro. Então, nada de venda pelo índice a não ser trade de retorno. A gente visualizou sim uma oportunidade vendedora nesse Bear 180 aqui, ó, 8 e 9 dos 5 minutos. Mas era oportunidade de venda de retorno às médias. Eu vou projetar, por exemplo, o push dessa barra aqui para baixo. Ó, ela chegou a pagar no 285, uma vez o tamanho do risco, pagou até retorno da retração de 61 e depois ele deu todo o cenário de continuidade e ainda está continuando. Olha só, pelos 5 minutos, deixou um Power Breakout na média móvel de 20, barra de rompimento, continuidade, RBI, e o preço simplesmente está continuando aqui a sua tendência de alta. Até agora não demonstrou fraqueza de compradores, ou então a presença de vendedores de uma maneira mais forte aqui. Olha só, 15 minutos, dando sequência, barras sólidas. Então, comprador agora que começou a dar uma diminuída na sua pressão, começou a colocar barras um pouco menores. Vamos ver se realmente está acabando o fôlego desses comprados, mas por enquanto, o que a gente conseguiu visualizar no pregão de hoje é somente aqui, ó, trades na ponta compradora. A gente continua com o alvo aqui, a possibilidade do preço vir buscar os 133 aqui, 1000 pontos, é terceiro alvo daquele fundo duplo, então a gente continua aqui com essa pressão compradora. Sinto muito para quem veio enviesado porque o preço já tinha esticado demais e querer vender o mercado de hoje, mas eu só consegui olhar para oportunidades na ponta compradora. Então trabalhei aqui na compra do índice hoje por justamente aí tudo que a gente estudou até agora nesse vídeo de fechamento. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Dolinha simplesmente dando continuidade. Quando a gente olha um pouco mais macro, o dólar tem aqui a possibilidade de voltar para a média de 20 do mensal. Fundo anterior aqui no 5,50. Quando a gente olha pelo gráfico diário, é essa região aqui de fundo anterior. Inclusive, ele está deixando a continuidade desse movimento, né? Impulsão, correção, continuidade, ativando essa movimentação para baixo. A gente está abrindo aqui alvos mais abaixo. Um ponto aqui que a gente tinha é justamente o rompimento dessa região de fundo sendo realizado na quinta barra. Acaba enfraquecendo esse rompimento. Amanhã que a gente vai ver realmente se o preço vai fazer um cenário aqui de falso rompimento, de retorno. Vamos observar, a gente atingiu hoje uma região do bola aqui, 5,70. Uma região bem interessante. O dólar gosta dessa região do bola, assim como o índice também gosta. Então ele acabou sentindo aqui como possível suporte. Quando a gente abre time frames menores, o que a gente pode observar? Vou começar pelo 60, mesmo cenário. Inclusive hoje, quando a gente abriu o nosso Morning Call também, era o que eu estava observando, a possibilidade da continuação desse movimento aqui para baixo, pelo menos para gerar umas mínimas mais baixas aqui, por conta dessa fraqueza dos compradores. O comprador aqui realmente bastante fraco na sexta-feira, movimento saindo desse estado comprimido, o primeiro pullback dificilmente causará uma reversão e eu teria a possibilidade de continuar esse movimento. Então, as retrações aqui desse movimento são justamente pelo cenário da abertura. Na abertura a gente abre com um candle de continuidade desse movimento. Olha só, os 5 minutos deixou já um candle de continuidade. Pelo 2 minutos que a gente estava mais comprimido, candle saindo das médias, fechando abaixo da 200. É uma operação na ponta da venda por trade de Fab4. Primeiro candle do dia. De novo, esse ponto aqui encareceu um pouco o stop, porque a gente tinha aqui praticamente 13 pontos de stop. Mas se eu projetar essa barra aqui para baixo, eu consigo visualizar que ela chegou a pagar aqui, ó, 2 vezes o tamanho do risco. Então, 13 pontos de stop. Trade só na condução dessa operação pela média móvel curta, chegou a pagar aqui mais de 30 pontos. Então, uma bela de uma operação de abertura. Preço volta na média de 20, estica bastante. A gente tinha uma região de fundo anterior aqui atrás, ó, deixa eu colocar no 60 para mapear essa região de fundo anterior aqui atrás. Ó. Essa região aqui atrás, o preço chega para romper bastante esticado. Pelos 5 minutos ele aciona um CDB. Olha só, aquela linha lá é essa barra número 9. Ele chega aqui totalmente esticado. Difícil de efetuar esse rompimento, então nessa barra número 9 eu tenho o primeiro setup acionado numa contratendência, que é um CDB apoiado por essa região aqui de suporte anterior. Esse trade aqui chegou a pagar legal. Se eu projetar essa própria barra para cima, chegou a pagar 2 vezes o tamanho do risco e voltou exatamente na retração de 61. O ouro aqui do dólar
é a retração de 61, é onde mais vai ter aqui viradas de movimento, então marca topo, marca fundo, região de 61 é muito importante. Logo em seguida a gente enxerga essa potência reaparecendo aqui pelos 5 minutos. Se eu aumentar um pouco o time frame, vou para um 10 minutos, por exemplo, olha só que legal que ficou. Barra de continuidade, essa barra 13 ancorada no 61 na média de 20 é para continuidade desse movimento. E aí depois que eu efetuo o rompimento dessa mínima também com barra sólida e confirmo na barra seguinte, eu posso traçar alvos desse espelhamento aqui para baixo. Possibilidade aqui de buscar alvo. A gente buscou primeiro o alvo na trena. Se o preço pivota e dá continuidade, a gente ainda tem alvo no 690 para esse dólar. Já está um pouco mais esticado, mas olha só que tendência bonita também que entregou esse dólar no pregão de hoje. Simplesmente continuando a força já vendedora anterior, 5.700, olha só que região forte, né, para o dólar segurar. Tá conseguindo passar para cima das médias agora, vamos ver se ele vai ter força suficiente para conseguir reverter esse cenário, mas olha só a fraqueza, né, do comprador. A gente observa que várias barras aqui para conseguir passar para cima das médias é rapidamente devolvido pela força vendedora. Força vendedora ainda com muita potência nesse dólar. Aqui é cenário de 1% de queda, então o preço tende a dar uma engasgada um pouquinho aqui nesse 1%. Bom, vou trazer também o Nasdaqão. Nasdaqão hoje rendeu uma bela operação na abertura. Hoje na madrugada aqui no nosso corujão, a gente visualizou esse movimento. E aí a gente observa, aqui eu vou trazer os 60 minutos para observar junto aqui no Nasdaq. A gente já estava, desde o cenário que quando começou a queda do Nasdaqão, olha quantos dias sem voltar para testar a média móvel de 200. E no pregão de hoje, às 5 da manhã, era a formação dessa barra 7 e 8. E quando você enxerga essa potência compradora, esse retorno cadenciado, preço aqui formando o nosso bico do pato, olha só. Bico do pato aqui bonitinho, é o cenário possível para continuidade desse movimento. Na abertura aqui das 5 horas da manhã, olha só que horas, esse candle aqui abriu às 4, fechou às 5, esse candle número 8. Eu fui lá para o time frame mais micro para observar qual o momento. Lembra que eu comentei no índice? Eu preciso de uma quebra de estrutura no micro para alinhar o cenário e dar continuidade pelo macro. Eu esperei isso acontecer aqui no micro. Eu venho deixando topos aqui, ó, descendentes e renovando mínimas. Topos descendentes, renovando mínima, topo descendente, renova mínima, ó, topos descendentes. Até o momento em que eu consigo, aqui, ó, formo fundo, renovo máxima. Renovei a primeira máxima, deixei mínima mais alta. Aqui eu tenho a quebra efetiva da estrutura vendedora para o lado comprador. Então, topo fundo, renovo o topo anterior, deixo o fundo ascendente, quebro a estrutura baixista. Quebrando a estrutura baixista, o que eu quero? Pullback com troca de polaridade, retorno aqui cadenciado, tudo que eu vou esperar. Eu vou lá para o 2 minutos, por exemplo, e eu consigo observar essa movimentação ser formada aqui nesse Nasdaqão às 5 da manhã. Olha que barra bonita essa barra 245. Uma barra que faz saída com troca de polaridade, ancorado aqui pela média móvel de 20 do 2 minutos, ancorado já e alinhado com a média móvel de 20 dos 5 minutos. Então, o cenário já estava alinhado para pintar essa continuidade desse movimento. Aqui na ativação da 245 com a 244, já tem um VBS com troca de polaridade. Esse candle fecha confirmando o movimento para cima. Depois eu tenho outra confirmação aqui, candle GBR, tenho mais uma barra bull e fui deixando todo esse cenário comprador de Nasdaqão. Quando eu enxergo pelos 60 minutos, eu já começo a identificar essa possibilidade de formação de fundo aqui pelos 60 e eu tenho espaço para voltar para a média móvel de 200. Então é o que eu posso buscar aqui como alvo. Só que o preço ele realmente demorou aqui até a abertura, né? Às 10h30 da manhã que ele veio buscar de fato a média de 200, fez o ritual de passagem, voltou na 20 e está dando sequência no movimento. Mas pelo micro, a gente observa que o preço ele foi todo alinhado pelo 5 até essa pernada aqui, perdeu a média de 20, se eu aumento pelo 15, olha só, é só pullback no 15 minutos um pouco mais profundo, mas não perde a sua tendência. Quando a gente começou essa movimentação pelo micro, eu peguei alvos menores desse movimento para cima. Alvos menores, eu posso pegar esse espelhamento aqui, ó, e fui primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto alvo, ele foi esticando, eu fui aumentando meus alvos aqui, ó, para os topos anteriores. Aumentando alvos para os topos anteriores, ó, primeiro, segundo, terceiro alvo. Quando ele bateu no terceiro alvo e ele passou esse topo anterior, a gente já pode ampliar o cenário de alvos. E aí eu posso pegar um alvo, por exemplo, dos 60 minutos. Deixa eu deletar aqui, ó. 60 minutos, eu já vou buscar todo esse espelhamento desse pivô de alta que está sendo acionado aqui, ó.
esse Vzão rompido para cima, eu vou buscar os alvos de Fibo desse movimento aqui. Então, esse fundo com esse topo aqui, olha lá o que foi cravado na média de 200 dos 60, o topo desse movimento aqui. Então, cenário dos 5 minutos na abertura, a gente teve notícia 9h30, aqui pelo 2 minutos deixou um candle lindo de continuidade, essa barra aqui ó, 376, foi justamente no horário da notícia, o vendedor bem cadenciado, deixa eu tirar o imã aqui, o vendedor bem cadenciado gerou movimento aqui de continuidade, coisa linda, né? Uma barra que engole toda essa movimentação aqui para trás, ó. Uma barra só engoliu toda essa movimentação, saiu debaixo das médias, fechando acima, uma clearing bull, cenário de entrada na violação dessa barra, projeta os pushes dela para cima, pagou aqui legal. E mais uma vez, um pouco antes da abertura, preço vem de forma cadenciada, pullback de forma cadenciada, candles vendedores michurucos, e eu tenho logo aqui na abertura um candle de continuidade a favor do movimento vigente. Pelo 15 minutos eu estava muito bem apoiado na 20, os 5 minutos aqui também estava num pullback cadenciado, VBS acionado pelos 5 minutos, pelo 2 barra de confirmação e a gente vem cravar o alvo nessa máxima. Mais de 127 pontos aqui nessa puxada de alta, chegando no alvo esticado, deixa um cenário de um CAS, cenário do CAS aqui, eu estou em cima da 200 dos 60, que é aqui ó, nessa região de alvo, em cima da 200 dos 60, pelos 5 minutos eu deixo uma top inteiro, pelo 2 cenário de CAS, teve gente aqui na nossa sala que aproveitou essa oportunidade para vender o Nasdaqão, ele pagou aqui 90 pontos em linha reta, voltou lá para o ponto de entrada, veio pivotando, até que nos 5 minutos ele calçou de novo na média de 200, a média de 200 dos 5 minutos equivale a 20 dos 60, e se eu for para os 60, é o meu suporte da tendência de alta, olha só. Ritual de passagem, preço tende a bater na 200, voltar, testa 20 e aí consegue de fato efetuar o rompimento. Temos alvo do Nasdaqão aqui no 19.927. Vamos ver se ele dá aqui continuidade, se ele consegue romper topo aqui de fato. A barra compradora está bem bonita para gerar essa continuação. E é isso, né, meu povo? Anotou todas as dicas nesse vídeo de hoje? Deixe seu dedo no like, deixe seu comentário para ajudar aqui no nosso vídeo, na entrega aí para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando agora, considera se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago aí panoramas de índice, dólar, mercado internacional. Tamo junto e até amanhã. Excelente segunda-feira. Valeu!